Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula do módulo de instalações elétricas. Eu sou o professor Diego Ribas e hoje nós vamos falar sobre quadros elétricos e seus componentes. Na aula passada, nós vimos os tipos de fornecimento de energia elétrica e os esquemas de aterramento referentes a eles. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Qual o objetivo da nossa aula? Compreender como funciona o quadro elétrico de distribuição residencial e seus elementos. Então, o que é que será abordado? Princípios gerais de quadros elétricos e os seus elementos de proteção. Então, gente, vamos começar por definições. Quadro de distribuição, segundo a IEC 60439, parte 3, é conjunto contendo dispositivos de manobra associados a circuitos de entrada e saída. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que dispositivos de manobra são os disjuntores, são os elementos de proteção que eu posso ligar um circuito ou ligar ou desligar a instalação inteira como um todo. Já pela NBR 5410, quadro de distribuição principal é o primeiro quadro de distribuição após a entrada da linha elétrica na edificação, ou seja, é o quadro que vai receber os cabos de alimentação cedidos pela concessionária. Perceba que nós temos duas definições que elas não se contrapõem, elas são complementares umas às outras. Para a gente seguir no nosso estudo, no nosso conhecimento, nós precisamos saber a simbologia de quadros elétricos. Nós temos basicamente dois tipos de quadros elétricos. O quadro parcial, que é o quadro totalmente pintado, em projeto, e o quadro geral, que é o quadro meio pintado. Percebam que eles podem ser embutido ou de sobrepor. Pela figura é fácil a gente conseguir perceber que o de embutido, a figura mostra o quadro dentro de uma parede, e o de sobrepor, ele fora da parede. Então, gente, quais são as especificações para os quadros elétricos? Então, os quadros de distribuição devem ser instalados em locais de fácil acesso. Por que de fácil acesso? No decorrer de um sinistro, de um incêndio ou de qualquer problema que possa acontecer com a instalação elétrica, se ele for de fácil acesso, é fácil eu conseguir desarmar um circuito ou um conjunto de circuitos para impedir a passagem de corrente e diminuir o dano causado. E eles devem ser providos de identificação do lado externo, legível e não facilmente removível. Essa identificação é uma referência entre disjuntores e os cabos que esses disjuntores estão protegendo e fala também sobre o IDR, que é o interruptor diferencial residual, que é o componente do circuito responsável por evitar que pessoas e animais tomem choques elétricos. Tem essa especificação também. Todos os componentes de um circuito devem ser identificados, de tal forma que a correspondência entre componente e circuito possa ser reconhecida. Por exemplo, a norma quer que dentro de um quadro todos os disjuntores sejam reconhecidos pelo aparelho que estão protegendo. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de tomadas numa cozinha, eu tenho que ter do lado do disjuntor uma placa dizendo que esse disjuntor está protegendo a alimentação de um conjunto de tomadas dessa cozinha. E isso para todos os disjuntores contidos dentro do quadro. Então, aí nós temos um exemplo de quadro elétrico. O que eu quero que vocês atentem, principalmente, é que eu tenho aí duas fases e um neutro. Quer dizer que é uma instalação bifásica. E nós temos o aterramento chegando também. O aterramento que nós vimos lá na aula passada, os diferentes tipos de aterramento. Então, atente-se para o seguinte. Nós temos 4 cabos chegando no nosso quadro e esses quadros chegam em barramentos. E desses barramentos é que eles distribuem os cabos para toda a instalação. Notem também que os cabos fase eles chegam no DTM, que é o disjuntor termomagnético, e que o neutro é ligado no IDR, que é o interruptor diferencial residual. As fases também chegam no IDR antes de irem para o barramento de fase, certo? Atentem também que os circuitos estão muito bem divididos entre os dois barramentos. Vamos seguindo. Antes da gente continuar a falar de quadro elétrico, dos componentes dele, nós temos que entender como é que é feita essa divisão de circuitos. Nós sabemos que para cada circuito nós temos que ter um disjuntor protegendo esse circuito. Então, a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quanto necessário. Então, não é uma boa prática na engenharia você fazer um circuito muito carregado com um disjuntor muito grande. Então, na divisão de circuito devem ser considerados as necessidades futuras. Que necessidades futuras? A reforma de uma casa, a ampliação dessa casa, um aparelho que não foi instalado nesse momento
Então, tudo que a gente vai prever no futuro já tem que ser previsto no momento do projeto dessa instalação. E as cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter o equilíbrio entre as fases. Uma fase não pode estar mais carregada do que a outra. Se uma fase estiver mais carregada do que a outra, nós vamos ter algum problema na tensão dos aparelhos em que as fases estão alimentando. Vamos seguindo. Então, a instalação deve ser dividida de modo a atender aos seguintes critérios. Esses critérios estão constantes na NBR 5410. Então, tem os critérios de segurança, de conservação de energia, funcionais, de produção e de manutenção. Vamos lá. Então, todo ponto de utilização onde a corrente nominal prevista é superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. É o exemplo do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, hoje em dia, quase sempre vai ser um componente que vai gerar mais de 10 amperes de corrente. Então, o chuveiro elétrico é um componente que precisa de um circuito apenas para ele. Então, os pontos de tomada de cozinhas, copas, área de serviço e locais afins devem ser agrupadas em circuitos destinados a este. O que é que a norma quer aí? A norma quer que a gente separe os circuitos da área nobre da casa, que são a sala, que são os banheiros e são os dormitórios, da parte de serviço, que são esses que nós nos referenciamos aqui, cozinhas, copas e áreas afins. E devem ser previstos também circuitos terminais distintos para pontos de tomada e para pontos de iluminação. Ou seja, eu não posso ter um circuito que contenha a tomada e iluminação. Porém, vai uma observação. Em locais de habitação, abre-se uma exceção para pontos de iluminação e tomadas em um único circuito. Então, o que é que essa exceção tem que obedecer? Esse circuito não pode ter mais de 16 amperes de corrente. E esse circuito não pode ser o único circuito de tomada e nem ser o único circuito de iluminação. Vamos seguindo. Então, já que a gente tem que prever os circuitos reservas, quais são os critérios para prever esse circuito reserva? Se a minha instalação tiver até 6 circuitos, nós vamos prever 2 circuitos reservas. De 7 a 12 circuitos, 3 reservas. De 13 a 30 circuitos, 4 reservas. Mais de 30 circuitos, nós vamos ter 0,15 vezes a quantidade de circuitos nessa instalação. Vamos falar agora, gente, dos elementos de proteção. Vamos começar falando de fusíveis e disjuntores. Eles são dispositivos capazes de prover simultaneamente proteção contra a corrente de sobrecarga e contra a corrente de curto-circuito. No entanto, em instalações elétricas residenciais, o fusível foi praticamente abolido, porque no momento em que de uma sobrecarga, no momento de uma sobretensão, o fusível ele vai queimar e ele vai precisar ser substituído, enquanto o disjuntor ele apenas precisa ser religado. E falando em disjuntores, ele funciona com 2 disparos diferentes. Ele tem o disparo magnético e ele tem o disparo térmico. Por isso que ele é chamado de disjuntor termomagnético. Então, se nós tivermos um curto-circuito, ou seja, uma corrente muito alta, num período de tempo muito pequeno, vai ter a atuação magnética. Se houver uma sobrecarga, ou seja, uma corrente acima da corrente nominal do disjuntor, ele vai deformar a lâmina bimetálica dele, devido ao efeito térmico, e ele vai desarmar o circuito. Então, para a seleção de disjuntores, a gente tem uma relação muito simples. A corrente nominal do disjuntor tem que ser maior do que a corrente que eu calculei para o meu circuito e tem que ser menor do que a capacidade de condução de corrente do meu cabo que está alimentando esse circuito. Então, dispositivos DR, como eu falei anteriormente, tem a função de proteger pessoas e animais contra choques elétricos. Eles podem vir como IDR ou como DDR. O IDR é um interruptor diferencial residual. E o DDR é o disjuntor diferencial residual. O DDR ele acumula a função de IDR e de disjuntor. Ele tem uma dupla função. Então, gente, os dispositivos DR eles são obrigatórios numa instalação elétrica residencial. Então, a sua obrigatoriedade se dá quando? Em circuitos que sirvam a pontos de utilização em áreas molhadas ou áreas sujeitas à lavagem. Por quê? Porque o corpo humano, quando ele está molhado, ele fica mais suscetível à passagem de corrente elétrica. Então, em circuitos que sirvam a ponto de utilização em áreas externas da edificação, porque as áreas externas da edificação estão sujeitas à chuva, logo está sujeito à molhagem também. E circuitos de tomada que possam vir a alimentar equipamentos externos à edificação. Então,
o ponto de tomada pode estar até dentro da edificação, mas se ele estiver alimentando algum aparelho que esteja do lado externo, esse circuito também precisa ser protegido por DR. Porém, tem uma observação aí. Admite-se a exclusão do IDR e DDR em circuitos com pontos de luz situados a alturas iguais ou superiores a 2,50 m. A norma entende que não vai ter contato humano com esses pontos de luz a essa altura. Então, o IDR e os DDRs devem ter sensibilidade menor ou igual a 30 mA, que é uma corrente que não vai trazer malefícios ao corpo humano. Então aqui, gente, nós temos dois quadros elétricos mostrando diferentes disposições do dispositivo DR. No quadro à esquerda, nós temos o IDR geral, o IDR que vem logo depois do disjuntor termomagnético. Ele está protegendo toda a instalação com apenas um componente. No quadro à direita, nós temos o IDR para cada circuito em particular. Os dois casos eles são aprovados pela norma e podem ser usados sem problemas algum. O que eu quero atentar para vocês também é o seguinte: o IDR ele vai receber sempre as fases e o neutro, não vai receber o terra. Ele funciona percebendo a corrente que passa pela fase e a corrente que passa pelo neutro. Essa diferença de corrente que vai fazer o IDR desarmar. E com isso é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem o curso até o final. Então, gostou da nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online para concurso 2BPED. Quer saber um pouco mais? Visita nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau!